Porque o que acontece? Ele está sendo acusado de uma acusação de um crime que nós descobrimos na Previdência Social, criada em 2019, a quadrilha da exploração, sabe, da Previdência Nós Social. vamos tocar nesse assunto muito em breve. Eu vou antecipar para você, nós pagamos 5 bilhões de reais a 3 não, pagamos 3 bilhões e meio de reais a 5 milhões de pessoas que foram assaltadas e já arrecadamos quase que 100 bilhões das coisas que nós tomamos das quadrilhas que estavam montadas. Portanto, meu caro, é o seguinte, se tem um brasileiro que quer que as coisas sejam investigadas, sou eu. Olha, o que eu ouvi hoje de um amigo, eu acho que ele tem toda a razão, é o seguinte. Talvez para resumir não quer dizer para que vocês não falem, não, por favor, não é isso. Eu estou dizendo para resumir o que eu também estou pensando sobre isso, é o seguinte: o Lula é o único candidato que tem o que perder participando de debates. Por isso que ele já faltou o primeiro e seguramente ele vai participar do último, que é o promovido pela TV Globo, há poucos dias do primeiro turno. Eu acho que ele participará sim dele. Mas o Lula é também o único que entrevistas como essa também é o único que tem a perder. Porque os outros estão se apresentando ao distinto público, até o Flávio, que é um desconhecido, porque o que se conhece é o pai dele, o que se sabe é, não, papai me indicou aqui candidato. As pessoas, quando veem o Flávio ou ouvem falar dele, ou veem, elas estão pensando no pai, seja para o bem ou para o mal, mas estão pensando no pai. Então, o Flávio, que será o entrevistado de amanhã, o Flávio, mesmo encurralado por perguntas, como eu acho que será, principalmente sobre o caso do Banco Master, mas também tem outros temas embaraçosos para o Flávio ganha alguma coisa em se apresentar num programa desse, com a responsabilidade que a TV Globo tem, o que o programa tem, a credibilidade, ou o que seja, etc. Ele tem a ganhar como Caiado, mesmo Caiado tendo saído mal, como o Renan, como o Zema. Agora, o Lula não, ele não pode errar. Ele não podia errar nessa entrevista. Ele não precisava ganhar a entrevista, desse ponto de vista. Ele não podia perder. Eu acho que não perdeu. Eu acho que não errou. Eu acho que não errou em nada de essencial. Ah, não pôde expor outras ideias dele? Bom, o tempo não deu, as perguntas não deram ensejo também a um exame de outros temas, de outros assuntos. A verdade é que Mas, a diga, Globo não Guga. queria que ele se saísse bem, né? Então, quando ia para um assunto do governo, que foram poucos momentos, eu acho que 80% foi só partindo para acusação contra pessoas do entorno dele, porque contra ele não teve nenhuma. Mas o Jacques Wagner, o Lulinho, o Marcola. Pronto, foi isso a entrevista, eu Não, achei. mas teve, só um minutinho, Guga, mas teve um momento, inclusive, se eu acho que foi a Renata Vasconcelos, não me lembro, o Trali, que perguntou para ele, mas vem cá, mas a lobista ligada ao seu filho, a Roberta Ludwinks, como é? Luxinger. Luxinger, ela conta, ela já disse em algum Sim. momento, estava lá no celular dela, que ela esteve com o senhor, que o senhor até disse para ela, escolhe o lugar que o senhor quiser no governo. Ela ainda tentou, ela ainda fez essa Foi pergunta. a única menção direta ao Lula foi essa. O Lula disse, eu não. Sim, mas era uma forma de colocar o Lula dentro da Claro. história. E o Dentro Lula, da história e o Lula debochou. das coisas que estão pipocando a respeito do Lulinha. Aí ele disse, não conheço essa mulher, nunca tive com ela, nunca prometi nada, portanto, a ela, não devo nada a ela, não sei o quê. Aí não tinha contrapergunta em relação a isso. Aí não tinha contrapergunta. Ou, ao se perguntar isso, se imaginava que o Lula ia dizer, mesmo se fosse verdade, olha, de fato, tive com ela, ofereci para ela o cargo. Óbvio que essa pergunta, ele respondendo de forma verdadeira ou mentirosa, ele não iria admitir que teve
Mas ele Tem respondeu algum do melhor comprovante? jeito. Sim, mas Porque ele respondeu. ele mostrou quão bobo é. Ele falou, só falta ela ter dito que eu ia dar para ela um ministério também. Ele debocha. Eu Ele sei, mas debocha de um jeito que tira a credibilidade eu dessa sei, mas eu estou história. citando a pergunta como uma insistência em tentar colocá-lo dentro dessa história. Entendeu? Como uma É isso, a tentativa de entrevista era isso. colocá-lo. Não Porque tinha outra intenção a não ser manchar o Lula. E aí 80% das perguntas sobre pessoas no entorno dele que tem uma outra suspeita, e ele se saiu muito bem. E na hora que era sobre o governo, ele se saía bem, e logo eles mudavam para outra pergunta, porque o interesse não era o Lula explicar algo que fosse bom para ele. O interesse dessa entrevista, claramente, era tentar colocar no Lula essa imagem de corrupto, e não conseguiu. Eu acho que falharam grandiosamente. Mas, Bosco, diga. Não, eu acho. diz, Bush. Agora eu acho também o seguinte: de qualquer forma, eu acho que tem um ganho aí para ele, porque esse esquema de vazamentos segmentados, fraccionados, todo dia uma coisinha aqui, e um dia Roberto, outro dia Marcola, outro dia Fulano, outro dia Beto, isso vai criando um clima que os desmentidos ou as defesas disso geralmente são feitas pelos advogados, né? E também de forma fragmentada. E o que fica na memória coletiva é a ideia da corrupção. O resto é. Claro. Muito bem. Claro. Quando o presidente da República tem a chance de um horário do jornal que mais audiência tem, e o único que está fazendo essa batina, ele tem esse espaço de 40 minutos, é bombardeado por essas perguntas e se sai bem no sentido de dizer que confia nas pessoas, no filho, no senador e no auxiliar, mas que só ele sabe o que fizeram e que cada um responderá, pagará o preço daquilo que lhe couber, caso sejam, ao final, efetivamente culpados de alguma coisa. Então, isso dito pelo presidente da República, e ele dizer, nunca vi esta mulher, Jacques Wagner não está condenado, posso subir no palanque para ele, fulano não está, tudo são indícios e ilações, isso tem uma importância grande para o grande público, porque num só momento ele rebate tudo que tem chegado de forma fragmentada no dia a dia. Então, tem um momento que ele chega e diz para todo mundo, olha, é isso aqui. Isso tem um ganho nisso, porque até essa fragilidade que você apontou, Noblada, trazida pela tensão de ter que falar sobre o filho, né? E esse possível sentimento de culpa que ele pode estar transmitindo, assim como dizer como o pai que acredita no filho, mas que ele vai responder, isso tudo também pega bem, porque todo pai ou mãe, né, mas no caso é o pai, fica fragilizado diante de uma situação dessa. Então, se ele não ficasse, soaria artificial. Então, esse cara está fazendo uma peça de teatro aí. Não, acho que passou uma ideia de humana, sinceridade, etc. Eu acho que a relação custo-benefício, ou seja, de você deve enfrentar uma situação dessa aí, uma sabatina dura como essa, a relação custo-benefício foi positiva para ele no final. Para mim que ficou um saldo positivo dentro do possível. Dentro do possível,